Dando continuidade às nossas aulas de Direito do Trabalho, hoje nós vamos falar sobre sucessão de empregadores. Nós vamos entender qual a responsabilidade daquele que entra como dono da empresa e daquele que sai da empresa. Se a responsabilidade é solidária, subsidiária, nós vamos entender tudo isso. Antes de começar, eu aviso a vocês que eu estou deixando aqui na descrição um link do grupo do WhatsApp que vocês podem conversar entre si, podem entrar no grupo do TRT de qual vocês vão fazer o concurso e conversar entre si. Mas vamos para a aula, falando sobre sucessão de empregadores. O que é a sucessão de empregadores? O conceito básico, né? É a substituição dos empregadores, ou seja, a mudança de titularidade. Então, quando tem a sucessão de empregadores, quando tem essa mudança, a regra é que não afeta tanto o contrato de trabalho, os contratos que estiverem ativos, os empregadores vão continuar empregados, vão continuar trabalhando, não tem mudança nenhuma. E os direitos adquiridos, todos aqueles direitos trabalhistas que o funcionário adquiriu ao longo do tempo, não serão afetados também, continuarão. Então, o artigo 448 da CLT fala o seguinte: a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Ou seja, são duas coisas. É a mudança na propriedade, quando muda o titular, ou então na estrutura jurídica, ela passa de SA para limitada. Então, tanto faz, uma mudança ou outra não deve afetar os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Os requisitos são o seguinte: alteração na estrutura jurídica, como eu falei, né? Então, ela pode passar de SA para limitada, ela muda o CNPJ, tanto faz. Uma alteração dessa aqui, ela não vai alterar os contratos de trabalho, ou então na própria titularidade. Sai o João, o João era dono da empresa, ele sai e entra o Pedro. Tanto faz. Os contratos de trabalho continuarão ativos. Outro requisito é a continuidade da atividade empresarial. Então, digamos que o supermercado A, o dono era o João e o supermercado é vendido por Pedro. O supermercado ele continua funcionando. Mal os empregados vão perceber que teve alguma modificação. Aqui eu coloquei em cima, né? Ficou ruim aqui. Vou apagar aqui para a gente ver melhor. Então, é um requisito que a empresa ela continue funcionando, como eu falei do supermercado, né? O supermercado continua funcionando. Não sofra solução de continuidade, ou seja, não pare de funcionar. Então, o artigo 10 da CLT fala o seguinte: qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Então, ainda que tenha uma modificação na estrutura jurídica, não vai refletir diretamente nos direitos adquiridos pelos empregados. Agora nós vamos falar dos reflexos. Essa parte é muito importante e ela cai muito nas provas dos concursos dos TRTs. Fala o seguinte: o sucessor é a pessoa que compra, né? Que compra a empresa, que ele sucede. Por que esse termo é importante? Para a gente entender quando a gente estiver falando de responsabilidade solidária e subsidiária. Então, o sucessor, ele responde por todas as obrigações trabalhistas. Então, quando ele compra a empresa, ele compra o ativo, mas compra o passivo também. E dentro desses passivos estão as obrigações trabalhistas. O sucessor, ele compra tudo isso. Já o sucedido, que é o vendedor, ele responde de duas formas, e isso daqui cai muito em provas. Ele responde de forma subsidiária, a gente já viu, né, quando falou de solidária e subsidiária em uma aula aí passada. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card para você assistir a diferença entre responsabilidade subsidiária e solidária. Então, nas provas eles colocam tanto isso daqui.
que o sucedido ele responde de forma subsidiária até 2 anos da averbação do contrato. Então aqui, ó, até 2 anos. Mas ele responde também de forma solidária se houve fraude. Então, se houve fraude, se na hora lá de comprar a empresa eles combinaram lá de fazer aquele acordo somente para fraudar as obrigações trabalhistas, então esse cara aqui, o cara que vendeu, ele vai responder de forma solidária, independente do tempo, independente de ser 2 anos ou não. Então o artigo 448-A da CLT fala o seguinte: caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores previstas nos artigos 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor, ou seja, então por isso que é importante a gente saber quem é o sucessor e quem é o sucedido. Então o que é que está dizendo aqui? Que todas as responsabilidades anteriores ao acordo ali de compra e venda da empresa, todas são de responsabilidade do sucessor. Ele compra tudo, compra o ativo e compra o passivo. Parágrafo único. A empresa sucedida, ou seja, aquela vendedora, responderá solidariamente com a sucessora, que é a compradora, quando ficar comprovada fraude na transferência. Então, a regra é que a responsabilidade é subsidiária. Essa é a regra, subsidiária. E até 2 anos. Depois disso, aquele que vendeu depois de 2 anos, ele não tem qualquer responsabilidade, nem subsidiária e nem solidária, exceto se houve fraude. Se houver fraude, então a responsabilidade é solidária, independente do tempo. Então essa era a aula de hoje, uma aula rápida para a gente falar sobre sucessão de empregadores. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre empregadores, esse tema é muito importante. Agradeço por terem assistido até aqui, um abraço, até mais, tchau, tchau.